Vamos ler em Lucas, capítulo 7. Vamos ler aqui uma história, Lucas 7, versículo 36. Aqueles que não têm Bíblia podem. Tá? Lucas 7 e 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. O fariseu está convidando o Senhor Jesus, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem igual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, isso seria um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E vamos ler com a bênção de Deus. Então nós temos aqui na leitura uma casa com bastante gente a princípio, com algumas pessoas pelo menos, e a presença do Senhor Jesus ali naquela casa. Ele foi convidado por este homem que nós temos o nome, Simão. Não temos o nome dos outros, nem o nome da mulher que foi salva. É interessante nós observarmos que todos os que estavam dentro daquela casa, eles não tinham um esclarecimento correto de si mesmos e nem de quem era o Senhor Jesus. E isto faz toda a diferença. E fará a diferença para a sua salvação. Nós vemos que nesta casa ninguém desta casa foi salvo. Uma mulher que não estava dentro desta casa, ela foi salva. Mas os que estavam dentro da casa, em relação aos assuntos espirituais, eles estavam certos. Eles tinham um conceito muito elevado deles mesmos. Eles estavam mantendo o orgulho humano, o orgulho que não deixa ver quem realmente nós somos perante os olhos de Deus. Entre as pessoas,
elas se exaltam umas às outras. Mas, pelo menos perante Deus, as pessoas deviam ser mais humildes, ter um conceito menor. E é o que nós vemos aqui. Pessoas que tinham um conceito elevado da sua presença, elevado da sua pessoa, que na presença de Deus, eles não se sentiam humilhados, não se sentiam pecadores, não se sentiam pessoas que precisavam do perdão de Deus. Mas, meu amigo, nós temos também uma reunião aqui com muita gente. O Senhor Jesus prometeu de estar no meio do seu povo, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Mas isto não é garantia que você vai ser salvo. Não é nenhuma garantia, nem que você é salvo. Uma pessoa até, infelizmente eu digo, se acontece isso, pode estar até na comunhão de uma igreja que tem pessoas salvas, mas isto não é garantia que seja salvo. A pessoa pode contar uma história que ela acha que aconteceu, ou talvez nunca aconteceu. A presença do Senhor Jesus não deixa ninguém salvo. Nós vemos aqui o que leva uma pessoa à salvação. Talvez estavam muito contentes, deviam estar, porque convidaram ele, né? Tendo um grande mestre à mesa, um mestre que fazia milagres, um mestre que até ressuscitava mortos. Sem dúvida eles estavam muito contentes com aquele homem na presença deles, ali para jantar aquela noite com eles. Mas sabe, nenhum deles realmente tinham qualquer sentimento de apreciação verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Ele não passava de, diz aqui um profeta. Até isto depois foi questionado. Será que realmente ele é um profeta? Eu pergunto para todos aqui: o que o Senhor Jesus é para você? O que ele é para você? Ele é um curandeiro? Ele é alguém para arrumar emprego? Para melhorar a saúde das crianças? Para resolver alguma dor? Eles convidaram o Senhor porque ele fazia esse tipo de coisa, mas não passava disto. Mas nós vemos que Deus sabe onde estão as pessoas que apreciam o seu Filho. Primeiramente, Ele sabe onde estão as pessoas que estão desesperadas por causa dos seus pecados e precisam de um Salvador. Será que temos alguém assim esta noite aqui? Deste lado aqui? Você está desesperado por causa dos seus pecados, precisando de um Salvador? Nós tínhamos uma reunião aqui de homens que não tinha ninguém desesperado pela salvação. Eram pecadores condenados ao inferno por causa dos seus pecados, mas eles não estavam sentindo isto. E deste lado aqui tem alguém que não pode perder tempo com nada nesta reunião, a não ser ouvir o Evangelho para encontrar o mesmo Salvador que outros têm encontrado. Nesta reunião aqui, onde o Senhor Jesus se faz presente, não tinha ninguém. É possível uma coisa assim? Uma reunião de gente que não quer saber da salvação? É possível. Mas tinha uma mulher aí na rua, cansada dos seus pecados. Uma mulher que sabia quem realmente ela era perante Deus.
E aquele dia ela tomou uma decisão de resolver este assunto. Tudo o que ela queria, ela podia e talvez tinha, como todos nós temos, muitos problemas, e problemas de saúde também. Mas nós vemos que o Senhor Jesus só tratou do assunto mais importante que era para ela naquele dia: a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados. Essa mulher sabia quem realmente ela era. Outra coisa, ela sabia quem realmente era o Senhor Jesus. Não era um simples profeta, não era alguém só para atender às nossas necessidades físicas, emocionais, e cuidar da família, dos filhos, e do marido, da esposa, e do emprego. As pessoas gostam dele assim. Não, ela precisava de um Salvador. Ela queria essa pessoa como seu Salvador pessoal. Ela estava aí fora, ela não foi convidada para esta festa. Mas ela mesmo assim, ela entrou. Em silêncio. Ela não chegou gritando que era uma pecadora para todo mundo, porque todo mundo não ia resolver o problema dos pecados dela, e não vai resolver os seus. O seu assunto dos seus pecados, o assunto dos nossos pecados, nós temos que tratar com Deus. É com Ele. E esta mulher, ela tinha uma compreensão de quem ela era, e tinha uma compreensão certa de quem era aquele que estava à mesa, aqueles que eles consideravam um profeta. E digo mais, esta mulher sabia que aquela pessoa que estava ali, ela podia perdoar os pecados dela. Será que esses homens que estavam ali, religiosos, e até conheciam a Bíblia, eles tinham essa compreensão? Não, a Bíblia está dizendo que não. Eles dizem: quem é este que pode até perdoar pecados? Notamos a grande diferença de uma pessoa que quer ser salva e pessoas que não querem ser salvas. Pode ter os pais salvos, mas os filhos são ímpios, amam os seus pecados, querem continuar em seus pecados, mesmo sabendo que existe salvação no Salvador. Esta mulher, com uma alma pesada, sem dúvida convencida por Deus, porque o Espírito Santo não está só dentro desse salão operando, ele não está só tratando do assunto da salvação só dentro desse salão. A Bíblia diz que o Espírito Santo está no mundo para convencer o mundo dos seus pecados. Lá fora, Deus estava falando ao coração daquela pecadora, e ela sentiu a voz de Deus, a voz de Deus no seu coração, mostrando a sua vida de pecado, a sua vida de ruína, e ainda mais, aonde eu vou passar a eternidade depois desta vida, uma pecadora como eu. Ela diz: só tem uma solução para a minha vida, só tem algo feliz que eu posso dar para a minha alma. É aquele que está naquela casa lá, aquele que anda pela nossa cidade e está na casa daquele homem fariseu, Simão. Ela foi lá. Vemos que ela, na época, eles não se sentavam como nós assim, e talvez ainda hoje em bancos, talvez muitos seguem a tradição. Eles se sentavam em almofadas, deixando os pés para trás, com uma pequena mesa na frente, ou uma grande mesa, mas baixinha. Então ela entra e vai por trás daquelas pessoas.
e está atrás de Cristo, chorando sobre os seus pés. Uma mulher consciente da sua pessoa, do seu verdadeiro estado perante Deus. O que ela diz? Não diz nada. Ela só chora. Ela só chora. Mas o pecado vai trazer tanta tristeza assim? Não trouxe ainda na sua vida? O pecado não tem entristecido ainda a sua alma? Você nunca chorou por causa dos seus pecados? Ou chorou porque não deu certo? Tem pessoas que choram, mas a coisa não deu certo. Ele queria que desse certo. Ou os pecados teve consequências trágicas na sua vida. Ele chora, mas ele praticaria de novo. Esta mulher não é assim que ela está pensando. Ela está chorando porque ela quer uma limpeza na sua vida. Ela quer a mão divina. Ela não quer alguém que lhe aconselhe fazer alguma coisa, ela mesma para resolver o assunto, porque nisto e disto tinha muito naqueles dias e hoje também, mas ela queria a mão de Deus tocando na sua alma e limpando os seus pecados. Então ela está ali aguardando. Ela chora, ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela unge os pés com aquele unguento. E os homens começaram a notar. E começaram a duvidar da pessoa que estava ali, o Senhor Jesus. Notamos, meu amigo, meu ouvinte, a compreensão que você tem de Cristo, a compreensão que você tem do Senhor Jesus Cristo, é o que define, é o que vai definir a sua salvação. Estes homens não acreditavam que ele fosse esta pessoa divina, santa. Não acreditavam que esta pessoa podia mudar a vida desta pecadora, e muito menos a vida deles. A princípio eles nem pensavam que eles precisavam de mudança, que eles precisavam de um Salvador. Você aqui, vocês já têm um Salvador assim? Vocês podem lembrar do dia quando tiveram um encontro como esta pecadora, espiritualmente? Vocês, se chegaram a ele, não tinha muito assunto. Vocês só queriam que ele salvasse. Vocês só queriam ouvir dele, receber em suas almas o perdão que ele tem para dar, compreender o valor da sua morte, compreender o que lá na cruz ele levou em seu corpo, os meus pecados sobre aquele madeiro, e que ele foi ferido pelas minhas transgressões, e ele foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que pode me dar a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras eu posso ser sarado. E pela fé você o abraçou, o recebeu. Você tem uma história assim na sua vida, e você saiu da presença dele perdoado, salvo. É assim que aconteceu com esta mulher. O Senhor Jesus não pergunta nada sobre a vida dela, porque o arrependimento dela dizia tudo. Ela não precisou fazer uma confissão de pecados. Ela estava arrependida de todos os seus pecados. Ela queria começar uma nova vida aos pés do Senhor Jesus. Tinha um fariseu ali. Ele era um doutor da lei, ele era um ensinador. Ele era um grande homem na religião. Mas aquela mulher não se prostrou aos pés dele. Talvez quantas vezes ela quis falar com ele, mas como nós vemos aqui,
ele não tinha tempo para ela. Ele não tinha tempo para pecadores. Assim a religião, ela não tem tempo para pecadores. A solução da religião é: levanta a mão, vem à frente. Batismo. E esta é a solução que a religião dá para vocês. E já vamos para o próximo passo. O próximo passo é dízimo. Agora, se você quer ser fiel àquilo que você confessou, você começa a pagar. E isto é com você. Na hora da morte, ele vai ler um lindo salmo no seu caixão e dizer à irmã, o irmão, foi para o paraíso. Quando que muito destas almas entraram no inferno, enganadas por anos, nunca tiveram um encontro, nunca tiveram aos pés de Cristo como esta mulher. Será que ela saiu em dúvida, enganada dali? Nós notamos o que o Senhor diz para ela. O que valeu para a salvação desta mulher? Eu ia pedir por gentileza, se pudessem aguentar aqui mais meia hora, sem precisar estar saindo. É bom ir antes da reunião para essas coisas, trazer água e tudo mais. O que contribuiu na salvação desta mulher? Você pode dizer e pensar as lágrimas dela, ou os beijos aos pés de Cristo, ou talvez então o óleo unguento, aquele perfume. O Senhor não falou nada disso. O que ele disse? A tua fé te salvou. Vá em paz. Esse não é todo o ensinamento das Escrituras? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. O Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, quem crê naquele que me enviou é a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O pecador chega a Cristo. E o que vai definir a sua salvação, o seu perdão? Ele disse aqui: mulher, os teus pecados. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Quando Cristo pôde dar o perdão para ela? Depois que ela chorou, ela ungiu os pés dele, beijou os pés dele? Não. Quando Cristo viu, esta mulher confia em mim. Ela quer um Salvador como eu, e não há outro. Foi este que Deus deu. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu termino com esta pergunta: o que você vai fazer esta noite do Senhor Jesus, que está sendo apresentado como Salvador? Ele entrou naquela casa para ser o Salvador de todos, mas ele foi o Salvador só de uma, que nem era convidada naquela casa. Ela veio da rua, uma pecadora. Nenhum deles, daqueles homens, convidariam ela para uma reunião assim. Mas ela foi salva. Então não tenha medo. Você está se sentindo o pior pecador nesta reunião e quer um Salvador assim? Pode chegar-se a ele. Não precisa chorar. Não precisa ter um vaso de alabastro aí para oferecer a ele. Não. Ele recebeu aquela pecadora carregada de pecados e disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Você pode fazer isso pela fé. Tudo Cristo já tem feito. E com perfeição.
Deus, com isto satisfeito, nos dá a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.